Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web e também do canal no YouTube Meire na Web. Eu estou aqui na cidade de Atlanta e hoje vou fazer uma live com vocês. Tem um convidado muito especial que vai vir aqui conversar com a gente. O tema de hoje é um tema sobre saúde. Então, se você tem interesse de querer aprender mais, saber mais sobre a saúde, ouvir a opinião de um profissional médico, então venham aqui assistir essa live, que hoje nós vamos aqui falar sobre um assunto muito interessante. Um dos assuntos que tem sido muito assim comentado nas redes sociais por conta, né, de uma doença que foi diagnosticada ano passado do ator Bruce Willis. O ator Bruce Willis, que tem 67 anos, foi diagnosticado ano passado com a doença demência frontotemporal, que é também conhecida como afasia. E aí eu resolvi convidar um profissional da área de saúde, o médico psiquiatra Dr. Silvio Guimarães, que já esteve aqui conosco ano passado. Nós tivemos uma excelente live. O Dr. Silvio falou conosco sobre a doença de Alzheimer, deu algumas explicações entre Alzheimer e demência. Foi uma live assim bastante esclarecedora para as pessoas que conhecem alguém ou que tem alguém da família passando por esse diagnóstico. E aí a live tá gravada, tá organizada lá no meu canal no YouTube, foi no ano passado, já tem aproximadamente um ano. E hoje o Dr. Silvio tá voltando aqui pra gente continuar essa conversa sobre saúde, falar sobre esses novos nomes que têm surgido, essas doenças que têm assim surgido muito faladas, né, na televisão, nas redes sociais, porque são coisas que a gente precisa aprender, saber como procurar ajuda de um profissional e auxiliar alguém que está próximo da gente. Então eu estou aqui para convidá-los a todos vocês para assistirem essa live e se tiverem interesse, passem essa live para os amigos ou avisem a família e os amigos para virem aqui assistir a nossa live hoje à noite. E eu estou na cidade de Atlanta e o Dr. Silvio Guimarães está na cidade do Rio de Janeiro, lá no Brasil. Aqui 7h30 da noite aqui em Atlanta, no Brasil, horário de Brasília, 20h30. Então, eu gostaria também de dizer para vocês que no meu canal do YouTube, eu tenho várias lives com vários conteúdos diferentes, vários assuntos. E se vocês tiverem interesse de se inscreverem no canal, o canal está crescendo cada vez mais. E aí vocês me dão aquela ajuda, né, aquela força para que eu possa continuar trazendo mais pessoas aqui, fazer essas lives, entrevistas sempre durante a semana, durante a noite. E aí a gente vai trazendo mais conteúdos, mais assuntos interessantes e distribuindo esse conteúdo para vocês, para que a gente possa interagir e falar muito de assuntos que têm interesse para as pessoas. Então, boa noite para quem está entrando aqui no Meire na Web, aqui no meu Instagram. Então, gente, como eu falei no início, a doença demência frontotemporal. Em 2022, o ator Bruce Willis, ele apareceu com um diagnóstico, né? Mostrou para a mídia, falou para as pessoas que ele estava com diagnóstico de afasia, uma disfunção que impede a comunicação adequada, geralmente causada por acidentes vasculares cerebrais, tumores ou traumatismo crânioencefálicos. A doença está associada à dificuldade na fala e à compreensão escrita, sonora e visual. Então, realmente foi assim uma surpresa, né, para as pessoas, porque por ele ser um ator, um ator que vive, né, sobrevive do seu trabalho de ator, da arte, tudo, usar a sua linguagem, né, a linguagem escrita, visual, então realmente
assim, chamou a atenção das pessoas, e aí muitas pessoas começaram a querer saber, né, sobre essa demência frontotemporal. E aí, hoje, o Dr. Silvio vai entrar daqui a pouco aqui com a gente vai esclarecendo algumas dúvidas. E eu gostaria também de pedir a vocês, se vocês tiverem interesse de fazer alguma pergunta, podem colocar a pergunta aqui que eu tento monitorar e ver se ele consegue responder a todos, tá bem? Então, Dr. Silvio, eu sei que já está aqui presente aqui no Instagram, então já vou lhe convidar para que a gente possa começar essa nossa live entrevista hoje à noite. Então, já vou fazer aqui o convite. Vamos aguardar a entrada do Dr. Silvio, pessoal, e aproveitem aí para divulgar essa live. Olá, tudo bem, doutor? Bom, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu comecei a live lembrando para as pessoas, né, que ano passado nós fizemos uma live, eu estava olhando o meu calendário, mais ou menos nessa época, né? Já tem um ano que... Mais ou menos um ano. Né, que a gente conversou, nós conversamos, foi uma live maravilhosa, tá lá no canal do YouTube. De vez em quando alguém me pergunta sobre o assunto, aí eu recomendo que assistam a live, porque eu lembro que as suas respostas, a sua forma de explicar sobre Alzheimer e demência foram assim muito claras para as pessoas que passam por esse diagnóstico, que querem saber ou que querem ajudar alguém. Então, seja bem-vindo hoje à noite aqui no Made na Web. Obrigado. Doutor Silvio está lá no Rio de Janeiro, né, doutor Silvio? Estou aqui Está no Rio de Janeiro. Como é que está o tempo aí? Tá estável, mas parece que vai virar amanhã. Parece que amanhã chove. Porque vocês aí estão em pleno outono, já chegando, já indo para o inverno. A gente aqui está totalmente o contrário. A gente está primavera, verão. Mas o tempo também aqui está meio maluquinho, sabe? Faz frio de manhã e à tarde já esquenta um pouco. Aqui então, frio. Que bom. Aqui é sempre quente, né? O nosso frio é bem pequeno perto do daí. Aí que faz frio de verdade. É verdade. Aqui é um frio de verdade, daquele que faz a gente bater o queixo mesmo. E assim, querer pular a estação. Sabe quando a gente quer pular a estação? Assim, tô no inverno, eu queria tanto que chegasse logo uma outra estação. Mas a gente tem que conviver com isso, né? Fazer o quê? E olha que aqui em Atlanta, doutor Silvio, não é tão frio quanto outras cidades lá para cima, né? Mais para o norte, porque a gente está mais assim no centro para o sul. A gente está mais perto da Flórida, tem litoral, então a temperatura é mais amena. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado. Então, doutor, psiquiatra e trabalha muito com idoso. Como é que está aí o seu trabalho aí no Rio de Janeiro? Psiquiatra e psicogeriatra. Então, eu acabo atuando muito nessa área de demências, das doenças mentais dos idosos, né? A minha área de atuação principal. Atendo adultos também, mas o meu dia a dia é atender idosos também. Isso mesmo. Psiquiatra, geriatra, porque trabalha diretamente com os idosos. E eu me lembro que a primeira recomendação que eu tive sua para vir aqui conversar comigo foi de um grupo de pessoas que trabalham com idosos, né, cuidadoras profissionais. E elas me recomendaram, falaram assim, Meire, você tem que conversar com o doutor Silvio, porque ele orienta não só o passageiro, mas ele também dá uma força também para a gente, que é cuidador, né? Porque é um trabalho também difícil, né, doutor? É bem complicado, bem estafante, Isso, impacto é verdade. muito grande na família inteira. É verdade. E fica mais tempo, né, com eles, então absorve um pouco. E esses cuidadores também têm vida, né? Então, assim, aquela coisa de ficar dentro do paciente e a sua própria vida, eu sei o quanto que é difícil. Bom, então vamos lá. Eu comecei citando um pouquinho sobre o caso, né, do Bruce Willis, que ficou muito comentado ano passado, mas a gente sabe que tem outras pessoas também que estão passando, né, por esse diagnóstico. A gente pode começar, então, dando assim, uma explicação do que é essa demência frontotemporal, e a gente depois segue para as outras perguntas. É um tipo de demência um pouco mais rara, assim, normalmente é uma demência que acomete 10 a 15%
dos quadros demenciais de uma maneira geral. Mas que ela começa de forma bem aguda e de forma bem diferente do que é o Alzheimer. Tá. Porque ela começa, como o próprio nome fala, ela começa na parte frontal do cérebro. Certo. E a frontal Tá. do cérebro, ela é responsável por controle comportamental, é responsável por planejamento executivo, regulação emocional. Então, o paciente ele não vai começar com sintomas de memória, como acontece com o Alzheimer. Alzheimer. Vai começar Tá. com alterações comportamentais. Então, por muitas vezes, esse diagnóstico é até confundido, porque ele começa com alteração comportamental que a pessoa acha que é algum diagnóstico psiquiátrico, ou um quadro maniforme, um quadro esquizofrênico, um quadro depressivo, e às vezes, na verdade, é uma demência. E ela é uma demência também pré-senil, assim, normalmente a média de idade de início desses quadros é menor, não é a partir dos 65 anos, como acontece com o Alzheimer. Ah, tá. Como 50 anos, podendo acontecer a partir dos 45. Nossa, a partir dos 45 já existe. Nossa, então é bem precoce mesmo, né? Existe. Entendi. Mas você tem a maioria ali em torno dos 55 a 60 anos, mas de qualquer forma é uma demência que começa antes do que o Alzheimer de forma geral. Tá. Uhum. E é mais assim, é alteração, porque eu vi, eu assim, andei olhando, assim, pesquisando um pouco, é muito alteração, assim, da fala, a pessoa tem dificuldade de raciocínio. Pode ser. As frontotemporais é um grupo de doenças que são as frontotemporais. Certo. Ela é principalmente frontal, então é muito mais sintomas comportamentais, que é o que a gente chama da variedade comportamental, demência frontotemporal, variante comportamental. Essas são as maiorias das doenças frontotemporais, que vai Certo. com alteração, desinibição, irritabilidade ou apatia, alteração de Tá. Outras formas de demência frontotemporal é quando pega a parte mais temporal. Então, vai ser as afasias progressivas primárias. Tá. Aí são várias fases da afasia, para poder eu entender melhor. E são várias afasias. Tem 3 tipos específicos, assim. Tá. A afasia semântica, gramática e logopênica. O paciente não consegue identificar palavras, rostos, objetos. Certo. O outro, ele não consegue produzir linguagem. Então, ele consegue falar uma palavra isolada, mas ele não consegue ter dificuldade de produzir uma frase mais complexa. E a outra, ele tem dificuldade de entender conceitos complexos. Ah, entendi. Então, são essas três fases aí que o paciente apresenta a fase e o médico vai diagnosticando assim de acordo com cada fase. Ele vai diagnosticar o subtipo de acordo com o sintoma que se apresentou primeiro. Certo. Na verdade, todos esses sintomas eles vão acontecer em todas as demências frontotemporais. Entendi. Mas o sintoma que se apresentou primeiro e que é mais importante é o que define o subtipo. Tá, entendi. E, doutor, assim, como que a gente percebe que essa pessoa precisa ser diagnosticada? Existe algum sinal, assim, por exemplo, no caso do Bruce Willis, como ele usa, né, a fala e tal, então talvez para decorar os scripts, para fazer as falas dele, talvez alguém ali percebeu que tinha alguma coisa errada. Mas no dia a dia da gente, assim, como que a gente percebe que alguém da família da gente ou alguém que a gente conhece tá demonstrando algo a respeito desse diagnóstico? Como que dá para a gente perceber? É a mesma coisa de Alzheimer e demência? Assim, você vai percebendo por partes. O Alzheimer, a gente vai perceber a perda de memória recente, coisa que na frontotemporal ela não vai estar acometida no início, ela só vai estar acometida bem nas fases moderadas. Então, o que vai acontecer no início é alteração de comportamento. O paciente ficar mais desinibido,
às vezes ele muda o linguajar, ele pode ficar com um linguajar mais fluido, Ah, mudar padrões do que era o normal dele. Então, ele pode ficar mais impulsivo ou mais apático, alterações sociais, então a forma dele se relacionar socialmente muda, e alterações entendi. executivas, assim, principalmente dificuldade de atenção, dificuldade de planejamento. Então, assim, coisas que ele planejava e que ele conseguia executar, ele começa a não conseguir executar tão bem e aumentar falhas nesse sentido. Então, assim, ele fazer uma comida, executar uma receita ou executar Certo. uma coisa com vários Não passos, ele começa a não. consegue, nesse caso, a pessoa não consegue cumprir assim, as etapas ou fica mesmo assim confusa, assim, porque não há... Ele pode Deixa eu fazer entender melhor. e achar que fez certo. Ah, Colocar a tá, roupa em entendi. posição diferente e achar que está ok. Tá. Ou então fazer uma comida de forma toda errada e achar que a comida está E tá certa. que está tudo certo. E aí, assim, qual seria o procedimento da pessoa que está próximo, né? A família ou uma pessoa amiga, assim, quando você começar a perceber esse perceber essa ação, né? Assim, de confusão, de mudar a linguagem, né? Eu achei interessante falar que às vezes essa irritabilidade, né? A pessoa passa, muda a linguagem, né? Tem pessoas que de uma certa forma começam a falar muito palavrão, né? Assim, às vezes a gente percebe isso também em alguma fase do idoso. Então, como que a gente faz assim para perceber assim? Já procura logo um médico, já encaminha ou tenta observar, fazer anotações? Como é que é? Na sua A partir opinião, do claro. momento em que vê que aquele funcionamento anterior ele já não está mais da mesma forma, ele mudou o padrão de linguajar, ou ele mudou o padrão de reação emocional, já levar. Agora, principalmente nessa fase inicial, existe uma quantidade de demora para o diagnóstico muito grande, Sim, porque claro. confunde com outras doenças psiquiátricas. Principalmente Exatamente. comportamental, se confunde com depressão, se confunde. Se o paciente estiver agitado, com bipolar em fase maníaca. Então, por muitas vezes, uma quantidade grande dos frontotemporais, eles receberam diagnósticos psiquiátricos antes de Ah, chegar tá, esse entendi. diagnóstico. Então tem que Principalmente por realmente. conta da idade, né? As pessoas não Entendi. pensam em demência. Isso, é verdade. Assim, acho que é uma coisa muito assim, muito para uma idade maior, né, e tal. Mas, doutor, então tem que realmente observar, né, e cumprir todas essas etapas para poder chegar nesse diagnóstico. Sempre comparar a pessoa com ela mesma. Então, assim, ver que mudou alguma coisa no padrão, que ela não está Uhum. mais funcionando daquela mesma forma. E de uma forma que está mudando rapidamente. Porque a frontotemporal também não é uma doença que ela vai evoluir devagar como o Alzheimer Tá. evolui. Por muitas vezes a gente vê de mês a mês o paciente piorar. Então vai ser uma pessoa que vai ter alteração de comportamento ou vai ter alteração de fala e no mês seguinte ele vai estar um pouco pior. Daqui a 2 meses ele vai estar um pouco pior. Isso é normalmente o que a gente vê. Ah, entendi, entendi. Então, e os sintomas mais comuns, assim, que a gente pode perceber, é esse da Esse, irritabilidade. impulsividade, desinibição, apatia, alterações sociais e as dificuldades executivas, né? As dificuldades de planejamento, de tomada de decisão, controle emocional. Então, paciente que era calmo, que conseguia controlar suas emoções, agora explode de raiva, explode de choro, Certo. o controle emocional dele começa a ficar ruim. Uhum. Nossa, então tem várias coisas, né? E qual seria o tratamento assim adequado nessa situação? Não Assim, para existe, iniciar. não existe um tratamento curativo e nem um tratamento que freie o avanço da doença. Desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse.
Entendi. O que Então, não faz existe assim, desculpa, esse tratamento adequado, como é que seria assim? Começaria não existe com como, um acompanhamento, não existe como curar, nem como frear o avanço. certo? É isso que eu ia perguntar também. Não existe como dar um freio assim Não. com a medicação? O que a gente, o que a gente trata são as alterações comportamentais, para dar um Entendi. conforto maior para o paciente. Então, a gente consegue tratar as alterações comportamentais, a psicose, caso aconteça, a agitação, tentar colocar melhorar um pouco o funcionamento cognitivo dele com medicações que a gente usa no Alzheimer também, Tá. mas como essas medicações que a gente usa no Alzheimer, os estudos são muito controversos quanto à eficácia. Alguns estudos mostram uma eficácia pequena, outros mostraram que não fazia muita diferença. A frontotemporal é uma doença bem difícil de tratar. A gente não Diz que é tem muito raro, né, doutor? É uma doença rara, então, de né? todas as De todas demências, de todas as as outras. 10%, 10% das demências. Para comparar, o Alzheimer Nossa, são 55% das demências. A maioria das demências são Alzheimer. Alzheimer, é. E a Uhum. frontotemporal é só 10%. Então é um número realmente pequeno, né? Então, assim, agora que está começando a se falar mais, né? A se tornar mais popular, talvez até por esse número Quadro famoso, né? pequeno. Famosa, acaba se falando bastante. Isso, assim, na época que aconteceu, né, que ele foi divulgado na televisão, nossa, eu comecei a ver um monte de pessoas, assim, fazendo vídeos, comentando, e aí realmente me chamou a atenção o que seria, né, mais No, uma dessas. no início falaram que ele estava com uma afasia, né? Tá, E depois, agora falaram que o diagnóstico é frontotemporal, mas a partir temporal, é isso mesmo, exatamente, temporal. doutor. E eu ia fazer uma pergunta, deixa eu ver aqui. Então, esse tratamento, então, ele tem que ser dessa coisa de ficar avaliando o médico específico, o profissional para cuidar. Seria o psiquiatra geriatra ou tem O, um outro profissional? Pode ser só o geriatra que comece a tratar? tanto o geriatra como o neurologista, Ah, como o neurologista. eles estão capacitados para tratar. O importante é que sejam pessoas que tenham experiência com o idoso, né? Tenham vivência com o idoso. Também tem isso, né, É doutor? uma demência que não é muito comum, então, às vezes, a pessoa acaba não percebendo por falta de vivência. Então, assim, tanto o Certo. neurologista como o psiquiatra que sejam profissionais que tenham vivência com o idoso. Uhum, é verdade, porque aí a convivência com o idoso, porque é diferente, né? Eu acredito que seja bem diferente a forma de compreender, de tratar de uma pessoa com mais idade do que uma pessoa mais jovem. Apesar de que a gente sabe que essas doenças podem surgir numa idade bastante, né? Um número assim de 40, 45 anos, mas geralmente o idoso, quando ele apresenta, né, apresenta um quadro mais complexo, né, doutor, por causa da idade. Às vezes vem com outras doenças também, não é assim? Sim, o idoso sempre vem com Sempre vem com um quadro de. doenças Sim, clínicas que já são sim, de sim. envelhecimento, então a gente tem um outro tipo de abordagem. Então, assim, pensar em interações medicamentosas, pensar em o que aquela medicação vai trazer de benefício ou pode piorar o idoso de alguma forma, principalmente questão de risco de queda, de diminuição de mobilidade, isso a gente tem que se preocupar sempre. É muita coisa, né, que envolve, assim. É, é uma margem de coisas que tem que ter bastante cuidado. E assim, como é que estão assim os casos assim de Alzheimer no Brasil? Assim, tem tido muita pesquisa, muito seminário na área médica para auxiliar cada vez mais as pessoas assim, a compreenderem. Já é uma doença assim bastante conhecida e não só de tabu, porque às vezes eu lembro que antigamente as pessoas usavam nomes, né, para definir a doença de Alzheimer, né? É, Falava nomes assim pejorativos com relação à doença. Então hoje em dia as pessoas já falam com, fala com, com com mais respeito ao nome, assim o que representa.
há poucas décadas nem se falava da É, doença, né? O idoso esclerosado e ponto. isso, Nem se exatamente. esperava Inter- que era a doença. E hoje, Interessante, doutor, interessante, é mesmo, era esclerosado, era, né, eu ouvia muito falar isso, fulano tá gagá, então falava umas coisas assim. É interessante que quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, aqui, é, os casos, né, são muito grandes, né, eu não sei qual é a quantidade no Brasil, mas aqui é uma doença assim, tão comum aqui que até também, assusta. a população está envelhecendo e é uma doença Isso, perigosa. Então, quanto mais idosos nós tivermos, mais quadros de demência a gente vai ter. Então, é natural que esteja aumentando o número de casos. E está aumentando no mundo inteiro, né? uhum, É uma... verdade. E, doutor, vamos falar um pouquinho de Alzheimer, então? Vamos falar aqui para as pessoas, assim, dar uma explicação, né? Lembrando da nossa live do ano passado, né? Assim, como é que a gente faz para auxiliar, para encaminhar a pessoa da nossa família que está é, começando a demonstrar aspectos de que tem Alzheimer? Como é que a gente faz para encaminhar? Pô, encaminhar para um tratamento, né? Para um acompanhamento médico, levar no geriatra, no psiquiatra. O É, geriatra às primeiro, então o vezes, geriatra seria melhor? pode levar em qualquer um desses três. Tá, Logo não precisa ser o geriatra diretamente. Mas, assim, por muitas vezes, assim, o que a gente vê de grande dificuldade é o paciente entender que quer, que precisa. Então, assim, é muito exatamente. comum, principalmente em quadros iniciais, do paciente chegar com cara emburrada no consultório, dizendo, Uhum. dizendo que eu estou maluco e eu não tenho nada. Não sei por que que eles estão me trazendo aqui. É Então, muito comum, né? Muito comum esse tipo de reação, né? então Às assim, vezes, se o idoso apresenta alguma outra queixa qualquer, ele se queixa de qualquer outra coisa, é bem melhor tentar falar com ele que a gente vai tratar aquela queixa do que a falta de memória. Então, por exemplo, o idoso está esquecendo as coisas, está esquecendo a panela do fogo, mas ele tem insônia. E isso ele se queixa. Isso para ele é um problema. Eu queria dormir melhor. Então, então não fala de memória com ele. Fala, vamos lá tratar o seu sono. Para tentar excelente, doutor. ter Uma excelente, isso. Uma excelente dica, né? Porque às vezes, se você for falar exatamente para o idoso, assim, você está esquecendo, né? Tá fazendo isso errado, está deixando a porta aberta, ou seja lá o quê, ele vai acabar se irritando, mas aí, como ele se queixa, uma excelente dica, tá, pessoal? Como se queixa de alguma coisa, ele não seria a porta de percebe. entrada para chegar até o profissional. Até porque ele não percebe muito bem que está esquecendo. Porque é um esquecimento real, ele não guardou aquela informação. Então, ele não tem noção de que esqueceu. Assim, Entendi. normalmente quem esquece e não é demência, somos nós. Que a Tá. gente esquece, fica tentando lembrar, a gente sabe que esqueceu e tempo depois lembra. Isso é um esquecimento normal, esquecimento de ansiedade, esquecimento de correria do dia a dia. Tá. Enquanto que a pessoa com demência, ela realmente não vai lembrar. Então, normalmente, o insight sobre o problema é prejudicado. Ela não entende muito bem que está com problema ou que está esquecendo. Tanto que muitas vezes, quando a gente faz uns testes de memória no consultório, faz uns testes de memória simples, o paciente não lembra, ou ele dá muita desculpa, ou às vezes se emociona, porque quando ele percebe que realmente não conseguiu fazer. Ah, entendi. Então, assim, por isso que é difícil, às vezes, dizer para o idoso que, olha, você está esquecendo, vamos lá no médico para resolver isso. Entendi, Ele não vai. doutor. Olha, gente, eu acho que essa resposta, porque às vezes é tão difícil a gente convencer alguém, né? Assim, você para ir ao médico, para procurar o profissional. Então, com essa explicação de que é algo que ele reclama, né? Ou ela reclama recorrente, então fica mais fácil você chegar até o consultório. Eu acho que o consultório já tem uma boa
boa chance, né, doutor, É uma boa do chance. profissional orientar. Doutor, tem uma pergunta Uma aqui. Gabriela muito, pergunta. parte muito grande dos que não queriam ir, quando vão e começam a conversar, acabam relaxando. Lógico que tem aqueles que ficam de cara fechada a consulta inteira, mas é uma minoria. A maioria, quando consegue ser levado, acaba relaxando. E acaba confiando, né, que vai ser aquela visita vai ser favorável e vai ajudar a aliviar um pouco. Doutor, a Gabriela está perguntando aqui. Queria saber sobre os fatores de risco. Gabriela, eu não entendi se é sobre a demência frontotemporal, que a gente já mudou um pouquinho aqui o assunto, mas eu acredito que seja, né, sobre. Mas, assim, são todas muito, muito Tá, parecidas. Os fatores de risco para demência de Alzheimer são parecidos com o da demência de frontotemporal. certo. Então, assim, toda saúde cardiovascular e metabólica, ela precisa estar boa, porque são fatores de risco para qualquer tipo de demência. Então, o colesterol tem que estar bom, o triglicerídeos tem que estar bom, a pressão arterial A tem que pressão estar. arterial, né, doutor? Outros fatores que a gente pode mudar de estrutura de vida e que tem impacto é sedentarismo. Então, atividade física é É fundamental. fundamental. Inclusive, alguns estudos, um estudo até da USP, mostrou que de todas essas abordagens modificadoras que a gente pode. Uhum. O que tem melhor tamanho de efeito, o que faz mais diferença é a atividade física. Atividade física, que seria, né? Você pode caminhar, você pode fazer exercício em alguma academia, alguma coisa, pode, né, tentar Pode fazer. ser Eu aeróbico. já vi, por exemplo, eu já vi muito assim a respeito, muitos programas assim de pessoas idosos que não querem ir para academia ou que não querem sair, né, de casa e aí aprendem a fazer alguns exercícios dentro de casa, né, usando uma garrafinha de água para fazer como se fosse um peso, né, para trabalhar ali a musculação. Então são várias opções que existem, né? Mas hoje em dia, doutor, é importante então o exercício, né? Sair desse sedentarismo. Sim. Com O certeza. exercício é fundamental manter o peso adequado e manter estímulos cerebrais. Então, assim, é muito, muito importante manter o cérebro vivo, manter o cérebro em desafio, tentar aprender coisas novas. Isso também trabalha em você manter a sua reserva cognitiva. A sua reserva cognitiva vem muito de todo o processo educacional que você já teve. Então, esse é um fator modificável também, mas é um fator Tá, modificável que, para quem está ouvindo a live, já é tarde demais. É o quanto a gente estudou antes. Né? Isso, tá. isso monta uma reserva cognitiva que funciona como fator de proteção. Agora, manter o cérebro vivo em desafio, assim, é muito importante também. Legal. Por exemplo, manter isso vivo seria, por exemplo, fazer. Eu já ouvi falar fazer muito quebra-cabeça, leitura. É importante, doutor, assim, o fato de ler, Leitura, isso ajuda? leitura é importante para manter linguagem. Então, a leitura é Sim, sempre interessante, independente de você faz isso muito ou não. Quanto a outras atividades cognitivas, o ideal é que você faça coisas novas. Você tá. estimule o cérebro a criar novas sinapses. Então, se você já fala 3 línguas, aprender a quarta Ah, que não faz, interessante. não faz tanta Isso. diferença. Porque aí Agora, vai tá trabalhando, né? Assim, e vai estar estimulando também, né? Porque a pessoa fica mais animada de fazer algo novo, independente da idade. Isso também seria uma coisa bastante relevante, né? sim, sim. Deixa eu ver aqui, Então, doutor Silvio. fatores, fatores assim, uma questão até assim importante na frontotemporal é a questão de alcoolismo. Isso até é uma coisa que parece que influenciou no Bruce Willis, Sim, porque sim, tem sim. Tem relatos alguns comentários a que ele tinha respeito. Sim, problema com o álcool e assim o álcool em excesso é um fator de risco para demência. E para demência frontotemporal também tem uns estudos que mostram uma relação
uma relação importante. Certo. Então, são coisas que a gente tem que, para chegar a um diagnóstico desse, né, tem que ter todo um histórico, né? Por onde que a pessoa vem, né? Se você tem um, aí um histórico de outras coisas, né? De outras dificuldades, como o alcoolismo, que é muito sério, né? E às vezes também tabagismo também, né, doutor? Para chegar até... e vamos falar um pouquinho sobre... porque eu vejo o seguinte, nós confundimos muito demência com Alzheimer. Assim, as pessoas perguntam muito, eu observo isso quando a gente fala sobre esse tema. Então, existe algo assim Que é demência ou se é Alzheimer? Isso, pergunto, será que é isso ou que é aquilo, né? Porque eu já vi, por exemplo, batendo papo assim com amigos, aí fala que alguém foi diagnosticado com Alzheimer, e disse, não, mas eu acho que não é Alzheimer, não, acho que é demência. Então, assim, vamos aqui orientar essas pessoas que, como eu, também sempre tinha muitas dúvidas. Então, vamos jogar aí umas palavras, doutor, e ajudar as pessoas que têm a mesma dúvida que muitos. Demência é um nome geral. Tá. É um nome geral de um grupo de doenças. Todas as doenças que cursam com perda cognitiva, com perda de capacidade cognitiva, são demências. Então, todo o leque de doenças que são demenciais são demências. Então, o Alzheimer é a principal demência, com mais de 50% dos casos. Mais de 50%. A temporal, que foi o que a gente começou a falar, é uma demência também. 10%. Então, assim, diagnóstico, demência vascular, demência frontotemporal, demência por corpúsculo de Lewy, demência na doença de Alzheimer, todas elas são demências. Entendi. Então agora ficou claro, né, pessoal? Porque assim sempre surge essa dificuldade de compreender. E por exemplo, doutor, e outras doenças, por exemplo, eu vou falar uma aqui, a ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica. Essas doenças também, elas têm alguma relação com... Muito relacionada a uma demência frontotemporal. Estão relacionadas, então? Está muito relacionada. Tá. Então, acontece muito dentro da ELA alguma alteração frontotemporal, principalmente de afasia progressiva primária. Então, assim, a perda da fala. Estudos até histopatológicos das coisas estarem relativamente próximas. Então, tem várias doenças neurodegenerativas que vão acometer a parte motora, a ELA é uma delas, a degeneração córtico-basal, todas essas vão acometer parte motora e vão acometer cognição. Cognição. Então, tem as duas coisas, né, doutor? Oral, esses sintomas mais frontais. Entendi. Então, a esclerose múltipla também, né? Porque ela tem a parte motora. Também. Mas ela é mais a longo prazo. Certo. Essas outras, os sintomas demenciais, elas acontecem bem mais rápido. Então, assim, por exemplo, a doença de Parkinson. A doença de Parkinson vai cursar com uma demência, mas normalmente lá para o final, quando a doença já se cronifica muito. Não é um sintoma inicial. Uhum. Entendi. E, assim, existe, assim, por exemplo, no caso da demência frontotemporal, né? Vamos falar da afasia, né? Os 10% lá de demência. Existe, assim, alguma medicação, alguma coisa que auxilia, assim, ou tem que se trabalhar mesmo a parte cognitiva? Eu estou perguntando porque eu não conheço muito. No sintoma específico, não. Não, tá. Entendi. Melhorar a fala. A gente faz tratamento com fonoaudiólogo, faz tratamento multidisciplinar é muito importante. Até mais importante, às vezes, do que a própria medicação. Agora, o que a medicação vai atuar é mexer com os sintomas neuropsiquiátricos, a irritabilidade, a psicose, a depressão, a ansiedade que vem associada. Isso a medicação pode ajudar. Doutor, vou lhe fazer uma pergunta. Eu sei que a sua linha de trabalho, né, com geriatra, psiquiatra geriatra, trabalha mais com idosos. Mas, por exemplo, eu sou professora
E eu observo o seguinte, as crianças já chegam assim, numa idade de 4, 5 anos, já com tanta ansiedade. O que que é isso, doutor? É assim, algo assim, do mundo de hoje, que as crianças estão muito ansiosas, ou tem alguma coisa a ver com a parte genética dos pais? Que eu, por exemplo, eu tenho uma sala de aula que eu tenho tantas crianças ansiosas, assim, que você observa um comportamento, criança com 4, 5 anos de idade, e que eu já fico preocupada, entendeu? Assim, observando, tentando ajudar, sabe? Tentando compreender. Então, isso essas doenças, elas podem se iniciar desde lá do quadro infantil. Desculpa se a pergunta não tem nada a ver aqui com o nosso tema, mas é uma curiosidade minha. Mas, assim, a ansiedade pode começar desde criança, isso sem dúvida. Agora, eu vejo, assim, eu não lido, eu não atendo Tá, crianças e adolescentes, tudo bem. isso no meu... Eu entendo. Mas, assim, o que a gente vê muito é um excesso de demanda em relação às crianças. E uma coisa que gera muita ansiedade também, e isso a gente vê em congressos, os congressos falam muito isso, o excesso de telas. Então, Tá. muito iPad, muita televisão, e isso são fatores que interferem negativamente na criança. Então, assim, a criança precisa ter uma infância de brincadeira normal, Verdade. não colada numa tela. E a Sim. tela traz estímulos muito rápidos e muito fortes e repetitivos. Então, como, por exemplo, um YouTube, um TikTok, um Certo. jogo repetitivo, você vai treinando o cérebro dessa criança a querer estímulos dopaminérgicos constantes. E Uhum. E eu faz vejo. diferença Entendi. a longo prazo. Tá. Porque assim, a minha preocupação como pedagoga é já assim, se isso não for assim trabalhado agora, né, essas crianças elas vão chegar no futuro com 20, 30, 40 anos já desenvolvendo quadros, né? Sim, e é que não desenvolve já na infância mesmo. Entendi. Entendi. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta a mais sobre o nosso tema, ou tem mais alguma coisa que o doutor Silvio gostaria de falar com a gente, comentar. Eu fiz algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de deixá-lo bem à vontade para Sim, acrescentar o que quiser mais a respeito desse tema. A gente falou um pouco de, fala, de Alzheimer também. sim, da doença frontotemporal, acho que a gente acabou não falando do diagnóstico, né? Tá, O diagnóstico, assim, é principalmente pela história, né? Então, a história familiar é muito importante também. A gente certo. vê com muita frequência outros familiares com doença frontotemporal naquele paciente frontotemporal. Então, a história, tanto dele, quais sintomas que começaram, como que começaram, como a história familiar. Então, esse é o primeiro ponto. O exame clínico do médico e a testagem neuropsicológica, assim, ela é muito importante também. Porque a Entendi. testagem neuropsicológica, ela vai conseguir esmiuçar e vai ver se existe alguma dificuldade de função executiva e a memória estar preservada, porque isso é característica da frontotemporal. Então, a Tá, gente tem um diagnóstico definitivo com histopatológico, com um exame pós-mortem. Mas nós temos a possibilidade de ter o diagnóstico provável ou possível. Então, tá. todo paciente chega com pelo menos alguns desses sintomas que eu falei, que é desinibição, apatia, a perda de empatia também, a gente começa a ficar mais frio, Uhum. compulsão, pensamentos compulsivos, hiperoralidade, o paciente ficar colocando muita coisa na boca, ou alterações alimentares, e a dificuldade de executar tarefas, as disfunções executivas, se tem alguns desses sintomas, a gente já considera ele como uma demência frontotemporal possível. Se ele tem isso, mais algum achado de neuroimagem, uma ressonância, uma TC, que mostre uma atrofia frontal e Ah, temporal, entendi. principalmente
com uma relativa preservação do resto do encéfalo, então a gente já fala que é provável uma demência frontotemporal. Então é muito importante uma história bem colhida, um exame bem feito, uma testagem neuropsicológica e algum exame de imagem. Entendi. Passar por todo esse processo, né? Assim, um processo lento, mas para não dar o diagnóstico para ser confundido com outras coisas. E aí vai analisando muito bem, doutor. Excelente explicação com relação ao diagnóstico, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, né, querem saber também a respeito, porque é interessante a gente se informar, né? E saber realmente da informação vinda de um profissional. Então, deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa com relação. A gente falou, nós falamos já na parte inicial, né, das fases, né, de como acontece, eu acho que já foi bastante explicado. E deixa eu ver o que é mais. Tem mais alguma coisa assim que lembra, que a gente pode auxiliar aqui as pessoas? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Estou procurando aqui as perguntas, porque às vezes as pessoas mandam para mim depois no direct. E, gente, se vocês querem saber, tem que perguntar agora, que o doutor Silvio está aqui, ó, ao vivo aqui com a gente. Então, vamos, se tiver alguma dúvida, alguma coisa com relação a essa demência frontotemporal, ou até mesmo, né, de Alzheimer, né, doutor, ou falar alguma coisa, fica à vontade. O doutor tem atendido aonde os consultórios? Está no Rio? Consultório no Rio, né, tem 2 bairros, tanto Tijuca como Freguesia de Jacarepaguá, e atendo domiciliar também, muitos pacientes, principalmente os idosos mais deteriorados. Que legal, né? Fazer o domiciliar, porque aí o médico vai lá ver o paciente. Isso é ótimo, né? Porque às vezes facilita muito. Às vezes você vê algumas coisas na casa que não estão adequadas, às vezes a casa não está bem adaptada, então dá para a gente atuar nesse ponto também. E eu faço por telemedicina, né? A telemedicina aqui também, doutor, nós usamos muito, assim, porque às vezes a pessoa não tem como sair, né, do trabalho para ir ao médico. Então, assim, fazer a consulta, eu acho que depois dessa pandemia foi uma coisa assim que abriu muito, né, a gente, e ajuda bastante realmente você se relacionar. Os pacientes aderiram à telemedicina realmente e não querem voltar, não querem voltar para o presencial. Eu acredito, porque eu também tenho o meu médico, meu clínico geral, e assim, quando eu preciso de qualquer consulta, a gente faz. E aí ajuda, resolve, né? Às vezes você não precisa se deslocar para ir até o consultório, né? Se não for nada assim, que tenha que ter a presença física. E aí, no seu Instagram, eu vejo, olha, pessoal, vou colocar aqui o Instagram do Dr. Silvio Guimarães, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Acompanhe, porque ele faz vários vídeos, ele dá vários depoimentos, dá várias explicações sobre muitas informações de saúde. Então, é interessante vocês acompanharem. Eu assisto sempre, né, doutor? Eu estou sempre assistindo, estou sempre compartilhando, porque eu acho que é interessante a gente se informar, a gente ter a ajuda de um profissional. E tudo aquilo que a gente aprende, que a gente pode passar para as pessoas, eu acho que facilita, né, a vida de todo mundo. Então, por isso que eu gosto de... E eu busco dar informações assim muito práticas, né? Eu sei. Sabe? Tento ajudar realmente, né? Fugir dessa coisa teórica exagerada e ser uma coisa bem prática. Porque às vezes a gente nem entende, né, doutor? Se falar muito difícil, a gente não entende, não sabe o que é. Sim, e realmente é verdade. Nos seus vídeos eu vejo lá no Instagram que é colocado de uma forma como se a gente estivesse batendo um papo, assim, perguntando, doutor, como é que é essa doença? Então, isso é muito interessante, porque auxilia muitas pessoas, né? E, assim, ajuda também a divulgar o seu trabalho, ajuda também a passar a sua informação. Eu tenho recebido um retorno muito bom das pessoas, assim, muitos agradecimentos e gostando muito do trabalho que está sendo feito ali. Bacana. Parabéns, viu? Deixa eu ver, eu acho que de perguntas eu acho que não tem mais nada não, acho que ficou bem claro. Então eu gostaria, deixa eu ver aqui se tem mais alguma, tem tanta gente entrando aqui. Pessoal, boa noite, tá? Obrigada por terem vindo aqui
acompanhar a nossa live aqui com o Dr. Silvio Guimarães, comigo, Meire, aqui de Atlanta. O Dr. Silvio está lá no Rio de Janeiro. Doutor Silvio, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade, porque eu sei que o médico tem muitos compromissos e abriu mão da sua agenda hoje à noite para vir aqui conversar com a gente. Eu estou aqui à disposição aqui em Atlanta, quando quiser voltar aqui no Meire na Web para divulgar alguma coisa, algum trabalho, falar do seu trabalho como psiquiatra geriatra e comentar alguma coisa, trazer alguma informação para a gente, eu estou aqui aberta para recebê-lo novamente, tá? Obrigado. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que vieram hoje à noite aqui nos acompanhar. Eu tenho certeza que as informações que foram passadas aqui foram muito bem recebidas pelas pessoas, são informações esclarecedoras, de uma linguagem fácil. Então, eu só tenho a lhe agradecer, tá? Obrigado. Uma boa noite. E essa live ela vai ficar gravada, vai lá para o meu canal do YouTube e depois eu divulgo para vocês com todas as edições. Tá? Obrigada, doutor Silvio. Uma boa noite para vocês. Boa noite a todos. Obrigada.